Bem, eu entrei na universidade em 1992 como substituto e depois efetivo, e logo no início eu já me sindicalizei e fui convidado pelos colegas na época para compor o Conselho de Representantes, né? Então, desde lá eu tomei contato com as questões da universidade, com as dificuldades que os docentes encontram para exercer a sua atividade dentro da universidade, e a gente foi se envolvendo. Participei já uns 3 ou 4 conselhos de representantes, fui da diretoria da Sedufism de 1998 a 2000 também, né, dentro da secretaria. E, enfim, né, nossa história de militância é uma história muito ligada a militância social que a gente tem, a toda uma construção, né, de prática mesmo, que a gente entende que o fazer acadêmico não pode estar desvinculado jamais da luta política, do processo da reivindicação, né, e da construção de uma categoria coletiva. Eu acho que a universidade ela tem imensos desafios hoje, né? Seja no plano pedagógico, vamos dizer, para tirar efetivamente a universidade de uma tradição fragmentada do século XIX para uma universidade comprometida com a complexidade de um mundo globalizado e em transformação muito rápida. Quer dizer, do plano pedagógico, acho que são grandes os desafios que as universidades enfrentam hoje. Do plano do trabalho e do processo administrativo nas universidades, eu penso que aí a questão é talvez tão complexa quanto, porque nós temos que reconstruir um novo paradigma de qual é o papel da universidade hoje dentro da sociedade, né? Nós temos uma universidade que está progressivamente caminhando num ritmo muito rápido em direção ao mercado, tentando atender demandas utilitaristas de mercado, com criação de cursos vinculados a demandas imediatas e muito voláteis de mercado, e a universidade vai perdendo progressivamente o seu papel de reflexão, seu papel de criação de um conhecimento elaborado, qualificado, né, que é efetivamente o papel que lhe cabe. Então, eu acho que a universidade hoje ela tem essa crise de identidade, né, de correr atrás de verbas, de orçamento, de expansão, mas isso muito ligado a políticas localizadas, a políticas que, no meu entender, são um pouco voláteis muitas vezes, né, e que pode colocar a universidade em sérios riscos, porque nós começamos a criar cursos sem uma reflexão mais profunda de qual é o potencial que aquilo tem a médio e longo prazo em termos de formação de uma massa crítica, né? E aí muito preocupadas com uma questão técnico-tecnológica de atendimento de demandas imediatas de mercado. E isso causa problemas, certamente, a médio prazo para a universidade, né, que começa a ter processo de esvaziamento dos seus cursos na medida em que essas demandas imediatas vão sendo superadas e atendidas, e a universidade fica com uma estrutura montada sem cumprir uma tarefa muito específica. Eu acho que o principal desafio da UFSM nesse momento é aprender a trabalhar num formato multicamp. Eu penso que a nossa universidade ela tem uma tradição muito grande ligada ao núcleo central da UFSM, e num período relativamente rápido de tempo nós passamos a ter pelo menos 3 outros campi e agora um 4º campi com Cachoeira, né?
e nós ainda temos dificuldades de várias ordens, de estruturação de cursos, de relação dos professores com o próprio sindicato, de comunicação da própria reitoria da universidade com esses campi. Enfim, eu acho que o nosso desafio nesse momento é conseguir estabelecer o nível de qualidade que nós sempre conseguimos ter no trabalho e na formação acadêmica dentro do nosso campi central para os campi novos que estão se colocando, né? Então, eu acho que nesse papel o sindicato tem um desafio enorme de estar junto da base, né, junto de todos os professores que estão entrando, porque essa é uma outra característica, esses campi novos, eles também passam a receber um conjunto de professores jovens que não tem uma outra referência também de trabalho, porque grande parte deles está vindo direto do doutorado, já como primeira experiência entrando num campi com pouca estrutura, muitas vezes, com problemas de carga horária, com problemas de acesso, muitas vezes. E o sindicato tem essa obrigação, né, de estar próximo desses professores, de estar compreendendo as suas demandas, de tentar ajudá-los no seu processo de organização e viabilizar que, num tempo mais rápido possível, a gente consiga estabelecer um ambiente de trabalho adequado em cada um desses campi, né? Claro que nós estamos num momento muito propício para isso, por conta, e aí também uma questão muito local nossa, mas por conta de um processo estatuinte que começa a ser assumido por essa gestão atual, né, e da universidade, e que supostamente, né, se nós conseguirmos efetivamente encaminhar isso dentro de uma forma democrática, dentro de uma forma que estimule a discussão dentro da universidade, pode nos gerar um instrumento extremamente importante para dar suporte a essa integração dos novos campi, né? Então, eu acho que também aí o sindicato tem uma tarefa primordial de manter o acompanhamento desse processo, de estimular a reflexão, a discussão, de estar construindo junto, né, com a categoria. Eu acho que a universidade ela tem um papel estratégico no processo de desenvolvimento do país e de qualificação das condições de vida, né, dentro da sociedade. Porque a universidade é o local de excelência da produção do conhecimento e da reflexão. E por isso mesmo me preocupa quando a universidade começa a assumir um papel utilitarista, um papel de desenvolvimento de processos operacionais para resolver demandas imediatas de mercado. Porque isso, efetivamente, eu entendo que não é o papel central da universidade. A universidade ela precisa pensar na inovação, a universidade ela precisa pensar na solução de problemas mais amplos da sociedade, né, nos seus diferentes aspectos. E nesse ponto eu acho que nós ainda estamos devendo muito para a sociedade que nos paga. A universidade, acho que ela tem contribuído, não há dúvidas de que Santa Maria não seria Santa Maria sem a UFSM, por exemplo. Em muitos outros lugares a gente tem tido a prova de que os locais onde as universidades se instalam, eles se transformam, né? Não há dúvida disso. Mas acho que a universidade ainda precisa buscar e precisa desenvolver referências teóricas e conceituais para pensar os nossos problemas. Nós ainda continuamos, especialmente em algumas áreas do conhecimento, nós ainda continuamos muito dependentes de paradigmas criados num outro contexto, numa outra realidade e que não é a nossa. Então, eu acho que esse é um papel, sem dúvida, que a universidade precisa desenvolver, um desafio que a universidade tem, no sentido de pensar os problemas da nossa sociedade e pensar como é que nós podemos nos inserir na solução desses problemas, né?
Nós temos basicamente duas grandes preocupações e que norteiam os nossos princípios de ação, ou pelo menos a proposta da nossa ação para os próximos 2 anos na SEDUFISM. O primeiro deles é aproximar o sindicato da base, né, do conjunto dos professores que estão sindicalizados. A gente sabe que a história de luta do nosso sindicato nacional e local, especialmente essa história mais recente aí dos últimos 10 anos, tem nos colocado desafios muito grandes em torno de temáticas que são nacionais e que têm ganhado a agenda do sindicato e, de alguma forma, limitado bastante a atuação do sindicato nas questões mais locais, específicas e que dizem respeito à vida e ao trabalho do professor dentro da universidade, né? Então, uma das nossas preocupações nesse sentido é conseguir, de alguma forma, resgatar um pouco dessa presença do sindicato nos locais de trabalho. Conseguir abrir um espaço e um tempo para percorrer a universidade, para conversar com os professores, para estar tentando organizar as demandas que existem dentro da universidade e fazer esse processo de mediação, que é o que cabe ao sindicato junto aos gestores da universidade, né? De efetivamente tentar compreender quais as dificuldades com que a gente trabalha hoje. E as dificuldades que a gente trabalha hoje são diferentes em diferentes unidades da universidade, são diferentes em diferentes campi da universidade. Então, esse mapeamento de o que precisa o nosso professor hoje, em termos da UFSM, para potencializar o seu trabalho, é que o sindicato pretende atuar, e isso é uma linha importante. A segunda linha, e como até decorrência disso, é uma tentativa de aproximar o sindicato dos novos campi da UFSM. Porque a gente entende que esse processo de expansão da universidade, ele não foi acompanhado de um processo de expansão do sindicato até esses polos descentralizados aí da UFSM. Então hoje nós temos um problema grande de comunicação, no sentido de que quando nós fazemos uma assembleia da categoria, os docentes dos outros campos precisam se deslocar até Santa Maria, e isso é uma dificuldade, isso tem inviabilizado a participação de muitos sindicalizados nas atividades do sindicato, né? Então a gente pretende, junto com a base dos sindicalizados da SEDUFISM, discutir alternativas, discutir formas de como é que nós podemos levar o sindicato até Silveira Martins, até Palmeiras, até Frederico, até Cachoeira, né? De como é que nós podemos realmente fazer com que os professores sintam o sindicato mais perto de si, né? E eu acho que isso, de alguma forma, contribui para uma UFSM melhor, para um trabalho melhor dentro do sindicato também. Eu acho que do ponto de vista da luta docente, a carreira hoje, ela assume, sem dúvida nenhuma, centralidade, né? A nossa história de lutas, desde da instalação do Púlcrice, né, no final da década de 80, para cá, mostra para nós um processo contínuo e progressivo de desmantelamento da carreira, né? Não só de perdas salariais, mas de perda das conexões dentro da carreira, né? Nós passamos a não ter mais uma referência que possa estabelecer uma política única para toda a categoria, porque os processos, os índices de aumento que se dão para diferentes níveis da carreira são diferentes também. Então nós passamos a ter distorções que não são de agora, são dos últimos anos aí, desde o governo Fernando Henrique para frente, distorções
que não permitem que nós pensemos uma política única para todos os níveis da carreira, porque isso certamente amplia ainda mais as distorções. Ou seja, a discussão que se tem hoje dentro da carreira é que não há como consertar, do ponto de vista da malha salarial, não há como consertar a carreira da forma como ela está. Então, por isso é que o Andes já tem lutado há alguns anos, já tem um projeto de carreira protocolado junto ao Ministério da Educação, que resgata os princípios da carreira tal como nós defendemos no movimento docente, que é uma carreira que valorize a qualificação do professor, que valorize o tempo de trabalho do professor, que valorize a sua produção, quer dizer, que efetivamente estimule o professor a progredir dentro da universidade. Da forma como nós estamos hoje, para algumas áreas do conhecimento, por exemplo, a carreira docente, ela de longe não é mais a primeira opção, né? Especialmente quando nós pensamos nas áreas tecnológicas, por exemplo, que os graduados dentro de cursos como engenharia, computação, eles assumem postos no mercado de trabalho com retribuição salarial muito superior ao de um professor doutor que ingressa na universidade no início de carreira. Então, nessas áreas, cada vez é mais difícil nós conseguirmos novos professores dentro da universidade, porque há um achatamento geral da malha salarial dos professores e há uma desconexão entre os níveis que faz com que o professor fique represado muitas vezes, especialmente no início de carreira, dentro do estágio probatório, fique represado e não consiga avançar na carreira. Então, eu acho que, sem dúvida, que o caminho, nesse momento, que se coloca é o caminho da negociação, é o caminho da pressão, é o caminho da reivindicação, né? Nós tivemos aí agora, há 2 semanas atrás, uma notícia, espera-se que positiva, do governo, no sentido de sinalizar por parte do Ministério da Educação que concorda com alguns princípios que nós colocamos para a negociação da carreira, né? Nós, obviamente, não podemos imaginar que isso signifique a possibilidade já imediata do governo aceitar a nossa carreira, né? Mas isso significa a possibilidade de uma continuação do diálogo. Então, acho que nós não podemos baixar a vigilância, nós temos que ter uma atuação muito forte no sentido de trabalhar articuladamente com o Sindicato Nacional, com o setor das federais e manter o processo de mobilização, né? Eu acho que esse é o caminho para nós continuarmos insistindo na tentativa de termos uma carreira nova. Porque essa carreira que nós temos hoje, ela não tem possibilidade de ajuste mais dentro do conjunto de distorções que foram acumuladas aí por sucessivos governos. Eu acho que esse é digamos, um ponto extremamente importante e estratégico também na função do sindicato, né? Anteriormente eu disse que uma das nossas preocupações era tentar resgatar algo que ficou esquecido um pouco ao longo de tantas lutas que nós tivemos, que é justamente essa coisa da aproximação com o professor e com a sua realidade de trabalho. Mas isso não significa, nem de longe, que o sindicato pode abandonar uma discussão sobre um projeto de sociedade, sobre um projeto de futuro, né, no qual o sindicato tem algo a dizer, porque o sindicato, não só o nosso sindicato, mas os sindicatos de trabalhadores de maneira geral, eles compreendem o processo da destruição que foi sendo construída no conjunto da vida humana.
Então, o fato dos trabalhadores estarem submetidos a uma pressão por produtividade cada vez mais acelerada, a um mercado de consumo cada vez mais dinâmico, globalizado e que exige das pessoas um ritmo cada vez mais voraz de produção, efetivamente se traduz numa sociedade mais desigual, uma sociedade mais doente, uma sociedade mais estressada e mais infeliz. Então, acho que no conjunto dos movimentos sociais, os sindicatos eles têm uma leitura mais precisa do que tem acontecido com os trabalhadores nesse processo do desmonte da sociedade humana. E por isso, os sindicatos têm uma tarefa, tem uma responsabilidade no sentido de organizar os processos de luta para resgatar esse modelo de humanidade que nós fomos perdendo ao longo de mais de um século aí de intensificação do trabalho. Então, não há dúvidas de que um sindicato classista, ele não é uma mera escolha, ele é uma necessidade da categoria e da sociedade. Um sindicato que esteja identificado com as lutas dos trabalhadores de maneira geral, não só com as nossas lutas específicas, mas com o conjunto das lutas que estão colocadas para nos conduzir para um modelo de sociedade melhor, ou pelo menos para resistir contra as investidas de um sistema que nos coloca cada vez numa condição pior. Então, eu acho que esse é o papel dos sindicatos, estar efetivamente num processo de vanguarda, mas numa vanguarda que não esteja descolada, do ritmo e das demandas da categoria, e sinalizando com a necessidade da construção de um outro projeto de sociedade. Uma das nossas bandeiras no sindicato, e isso não é de agora, isso é uma defesa que nós fazemos há muitos anos dentro do sindicato, é que o sindicato ele precisa ser independente. O sindicato, de forma alguma, ele pode estar a serviço de esta ou aquela gestão, de este ou aquele governo. O sindicato ele é um instrumento de luta, um espaço de luta dos trabalhadores e, portanto, ele deve estar sempre vigilante. É óbvio que nós, como professores, enxergamos com bons olhos o potencial que uma nova gestão pode ter para as mudanças necessárias na universidade. A nossa universidade ela já vinha pedindo há muito tempo uma reflexão mais profunda sobre as transformações que vêm acontecendo nos últimos anos. Esse processo de uma expansão acelerada, sem muito cuidado, com problemas infraestruturais, enfim, uma política de ensino, de pesquisa e de extensão que em muitos momentos se fragilizaram dentro da nossa universidade, com intensificação do trabalho, com falta de vagas em muitos setores, enfim. Quer dizer, essa gestão que entra é uma gestão que promete e que tem a esperança de atender muitos dessas questões que estavam relegadas a segundo plano até agora. Então, o sindicato, nesse momento, ele tem a obrigação de dialogar, ele tem a obrigação de procurar a gestão da universidade, de levar até os gestores as demandas dos trabalhadores docentes, de estar atento para as questões que a própria gestão coloca para a universidade, e, enfim, de estabelecer esse canal de conexão e de diálogo. De forma alguma, nós entendemos que o sindicato deva legitimar qualquer política dentro da universidade que não esteja em sintonia com a necessidade que esse sindicato tem defendido ao longo de muitos anos.
né? E nós esperamos realmente poder encontrar na atual gestão esse canal aberto do diálogo, né? E nós lá estaremos para levar as nossas reivindicações, as nossas bandeiras e tentar sensibilizar a atual gestão para questões que nas gestões anteriores não foi possível, né, de sensibilizar e que em alguns momentos nos impulsionou inclusive para a greve, no sentido de que entramos em greve por demandas que eram demandas nacionais, por pautas nacionais, mas também muito motivados por falta de diálogos internos e que dificultaram o trabalho docente dentro da universidade. O sindicato, o Andes, ele tem uma complexidade própria, enquanto um sindicato nacional, né? Uma complexidade própria porque ele representa hoje um dos maiores sindicatos da América Latina de trabalhadores. Ele é um sindicato realmente muito grande, que atende uma base territorial imensa, com uma diversidade impressionante. E, para além disso, ele tem uma característica que, no nosso entender, ela é, digamos, excelente para o nosso sindicato, mas que causa, às vezes, algumas dificuldades no diálogo, que é, efetivamente, ser um sindicato organizado pela base e com estruturas democráticas de decisão. Né? Então, às vezes, o fato de nós termos instâncias de discussão representada pelo setor das federais, no nosso caso, né? Por CONADES, por congressos, por GTs, quer dizer, nós temos uma estrutura extremamente complexa de discussão e de debate dentro do sindicato. E isso faz com que, de um lado, o sindicato realmente represente uma instância democrática de discussão, mas, por outro lado, que o sindicato, digamos, não tenha, muitas vezes, a rapidez e a eficiência que muitos dos nossos sindicalizados na base e que não compreendem muito bem o funcionamento do sindicato, eles gostariam que tivesse, né? E aí, por exemplo, nós pautamos a questão dos aposentados, que é uma demanda do nosso sindicato local, que tem um GT de assuntos de aposentadoria que é muito ativo, que é muito forte, que reflete, que pensa, que propõe, mas que muitas vezes não encontra no Sindicato Nacional um respaldo para a agilidade que gostaria nessa discussão. E isso porque o sindicato tem a sua dinâmica própria, tem o seu próprio tempo, né? Então, assim, nós, na greve de 2012, nós estivemos no comando de greve local, né? E nós tivemos um diálogo muito intenso com a diretoria nacional, com o Comando Nacional de Greve naquele momento, porque nós entendíamos que a diretoria nacional, que é a atual, que está terminando a sua gestão, né, ela, em muitos momentos, ela deixou a desejar na categoria. Ou seja, em momentos em que nós tínhamos uma máxima mobilização nacional e que nós teríamos naquele momento uma oportunidade de fazer avançar um pouco o processo da luta dentro da greve, nós tivemos uma certa hesitação por parte da diretoria nacional. Mas nós entendemos que a responsabilidade de uma diretoria nacional é muito grande, é um movimento que não pode ser um movimento oportunista ou de uma vanguarda descolada da realidade que está acontecendo em todo o espaço, né? Em toda a base do sindicato. Então, o que nós esperamos, da mesma forma que nós falamos em relação à gestão da universidade, o que nós esperamos em relação à diretoria nacional é que ela oportunize um espaço aberto de diálogo para as demandas que saírem desse sindicato local, né? Para que a gente possa efetivamente continuar dialogando nos CONADES, nas reuniões dos setores, nos congressos, levando os nossos textos
propondo as nossas questões, né, e contribuindo para essa luta nacional. Quer dizer, fazer essa conexão entre as nossas questões locais, as questões nacionais, a luta específica da categoria, a luta social mais ampla. Então, nós esperamos realmente dessa diretoria nacional que ela continue mantendo uma posição de independência da luta dos trabalhadores, né, no sentido de não sucumbir às políticas do governo, né, que, se por um lado tem alguns ganhos sociais importantes enquanto conjunto da sociedade, né, um governo nitidamente, digamos, progressista nesse sentido, mas um governo que, por outro lado, em nome dessas políticas sociais mais progressistas, tem, dentro da universidade, destruído com a possibilidade de nós termos uma formação de uma massa crítica mais qualificada por conta da destruição do plano de carreira, por conta de um processo de expansão sem muita qualidade. Então, o Sindicato Nacional ele precisa estar atento a isso. Nós precisamos efetivamente retomar uma política autônoma de ciência e tecnologia nesse país, né? Uma política que permita a produção de conhecimento qualificado, sem uma preocupação imediata com o mercado, sem uma preocupação imediata com as questões mais localizadas do mercado de trabalho, né? Então, uma universidade que esteja, enfim, comprometida com um projeto mais amplo de sociedade. E nós esperamos que o Andes seja sensível a isso, continue à frente, liderando essa luta, né? E nós, certamente, na Sedufism, estaremos prontos para esse diálogo e sintonizados com as questões nacionais. Eu acho que o Andes acertou muito, né? E quando nós sinalizamos a saída da CUT e o nosso ingresso na CSP com lutas. Por que eu digo isso? Porque nitidamente a gente percebe hoje que a Central Única dos Trabalhadores e outras centrais governistas, elas secundarizam as lutas dos trabalhadores e buscam, na verdade, potencializar as políticas de governo, né? Então, elas passam a ser, efetivamente, braços do governo dentro do movimento sindical. E isso não é absolutamente incompatível com a defesa da autonomia sindical que nós imaginamos. Então, nesse momento, para nós, a CSP com lutas foi uma opção interessante, justamente porque ela tem essa característica quase intransigente de defesa da autonomia dos sindicatos, mas também porque ela incorpora para além da luta sindical, né? Porque ela é uma central popular que ela incorpora outros tipos de movimentos, de demandas e de lutas e que no seu conjunto constroem também esse projeto de sociedade que nós defendemos. Acho que os desafios para a CSP com lutas são tremendos e eu ressalto especialmente o fato de que nós precisamos ter um processo de enraizamento da CSP com lutas no conjunto do território brasileiro e em especial, por exemplo, em Santa Maria. Se nós partimos para essa avaliação de que o processo de organização aqui ainda é muito frágil. Então, nós ficamos dependendo de organizações centralizadas, né? E isso, digamos assim, torna a luta mais demorada, torna a luta mais centralizada e menos eficaz. Então, eu penso que uma das tarefas que a nossa central hoje tem, e a Sedufism tem que assumir um papel nesse processo, né, de responsabilidade, porque nós somos um dos maiores sindicatos dentro dessa central, né, e eu acho que essa é uma das questões que precisa ser melhor discutida. O papel do Andes dentro da CSP com lutas, eles, na minha avaliação, tem estado aquém
da sua importância no processo de organização dessa central. Então, nós precisamos assumir uma tarefa mais efetiva de organização dessa central e, com isso, potencializar o conjunto das lutas, né, dos trabalhadores e da sociedade como um todo. Então, acho que essa é uma questão que, sem ela, a CSP com Lutas vai continuar sendo apenas uma alternativa de esquerda dentro das centrais sindicais. Eu acho que o nosso desafio nesse momento é conseguir costurar um projeto mais amplo de sociedade que possa agregar o conjunto de todas as lutas dos trabalhadores que estão aí contra, né, os desmandos de um governo que está de joelhos para o grande capital, para o grande banqueiro, um governo que recebe a Copa do Mundo como se fosse uma alternativa de desenvolvimento para o país, e a gente tem visto aí o gasto de dinheiro público que certamente não vai reverter em termos de desenvolvimento, de qualidade de vida, de saúde, de educação, enfim, né? Então, a CSP com Lutas, ela tem que enfrentar isso. E ela tem que denunciar e mostrar para a sociedade o quão prejudicial estas centrais que dizem que defendem os trabalhadores, mas que na verdade defendem os interesses e as políticas do grande capital e do governo, né? Então, acho que a Sedufism tem esse papel localmente e também na sua inserção nacional para ajudar a construir esse movimento mais amplo.